Paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao canal Nutridos pela Palavra de Deus com a missionária Andreia Calisto. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho para as notificações, deixe o seu pedido de oração nos comentários abaixo do vídeo e compartilhe o canal nas suas redes sociais, me ajudando a propagar a Palavra de Deus. E vamos para mais um devocional com as mulheres portadoras de essência. Você é uma portadora de essência. Você é uma portadora da essência de Cristo. Você é uma portadora das boas novas do reino de Deus. Então, mulher, se levante, se posicione. Deus escolheu você. Você pode estar aí pensando, missionária, não, Deus não me escolheu, eu não sou capacitada, eu me sinto uma mulher improvável para esse chamado, para esse propósito, mas foi exatamente você que se sente improvável que Deus escolheu para levar, para portar as boas novas do seu reino, para portar palavras de vida eterna, para portar a alegria que há no Evangelho, que há em servir ao Senhor, para portar a salvação para a vida de outras pessoas, para portar a cura, para portar o milagre em Cristo Jesus. Você é uma portadora de alegria para aquele coração que está entristecido, para aquele coração que está angustiado. Você é uma portadora de alegria da palavra de Deus. Quando você lança uma palavra sobre alguém que está com o coração aflito, que está com o coração ferido, que está com o coração machucado, com o coração cheio de dor, quando você porta uma palavra de alegria para esta pessoa, foi você que o Senhor escolheu para portar essa alegria. Então vamos, se posicione, porque Deus escolheu você para portar as suas boas novas, para portar a sua essência, a maior essência que foi derramada sobre toda a humanidade. Foi Jesus. Ele foi a maior essência. Ele se derramou naquela cruz, ele se entregou naquela cruz, ele derramou todo o seu sangue naquela cruz, por mim e por você. Mas outras pessoas ainda não o conhecem, outras pessoas ainda não ouviu falar dessa essência. E o Senhor quer usar você para portar esta essência das boas novas. Hoje eu quero falar de uma mulher que foi escolhida para portar a maior notícia que toda a humanidade já ouviu falar. Eu tenho certeza que toda a humanidade já ouviu falar. Só ainda não reconheceu, mas já ouviu falar da ressurreição de Jesus. Eu quero falar de Maria de Maria Madalena, Evangelho de João, capítulo 20 e o verso 18. Vem comigo para a palavra de Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava o que ele lhe dissera estas coisas. Vamos lá. Quem é Maria de Madar? Maria de Madar, Maria Madalena. Maria, ela veio de uma cidade chamada Madar. E é por isso que ela chama-se Maria Madalena. Maria Madalena, ela foi uma discípula de Jesus. Ela foi, vamos colocar aqui, uma das primeiras mulheres, fora Maria, mãe de Jesus, lógico, a se tornar uma discípula de Jesus, a seguir Jesus. Por onde Jesus estava anunciando
o Evangelho, a palavra de Deus, Maria de Madá estava lá. Maria de Madá, Maria Madalena, foi aquela que Jesus expulsou ou libertou ela de 7 demônios que lhe atormentavam. E foi exatamente essa mulher improvável, essa mulher que muitos o olhavam com olhos de acusação, que Jesus escolheu para portar uma das maiores notícias, que foi a sua ressurreição. O texto da palavra do Senhor no Evangelho de João vai discorrer relatando que no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, Maria Madalena vai ao sepulcro e quando ela chega ao sepulcro, ela vê a pedra revolvida, ela vê que o sepulcro estava vazio e que apenas o lençol a qual envolvia Jesus e o lenço que estava sobre o seu rosto se encontrava ali à parte em cima de uma pedra dentro do sepulcro. E isso deixa Maria entristecida, e isso deixa Maria preocupada, porque Maria se preocupa aonde colocaram o seu mestre, para onde levaram o seu mestre. E Maria começa a interrogar, Maria começa até mesmo a perguntar para o jardineiro que estava ali cuidando do jardim, e ela vai até aquele homem a qual ela vê e ela pergunta: olha, aonde colocaram o corpo do meu mestre? Foi você que levou? Foi você que pegou? Aonde que está? Se você pegou, me devolva. Se você sabe aonde está, me fale, porque eu vou buscar, eu vou atrás deste corpo. Só que esse jardineiro a qual Maria falava era o próprio Jesus. Quando Jesus vira para Maria e Jesus chama pelo nome dela, ela diz Raboni. Porque aquele que tem uma vida de intimidade com Deus reconhece a voz do seu mestre. Aquele que tem uma vida devocionada com Deus, aquele que tem uma vida de porta fechada com Deus, ele reconhece a voz do seu mestre quando ele fala com ele. Maria reconheceu a voz do seu mestre Jesus. De imediato, quando ele faz uma pergunta para Maria: Maria, por que choras? Maria, por que estás triste? Por que tu estás dessa forma? Por que estás dessa maneira? Por que estás procurando entre os mortos aquele que já ressuscitou? Aquele que já está vivo? Aquele que está aqui diante de ti, diante de você, diante dos seus olhos? E Maria começa a entender o propósito que Jesus tinha na vida dela dentro do jardim. Muitas vezes é necessário Deus nos levar de volta para o jardim, para nós entendermos ao propósito. Muitas vezes é necessário Deus nos levar de volta para uma particularidade. Muitas vezes é necessário Deus afastar pessoas. Maria estava sozinha, mas Maria não foi sozinha. Maria não foi sozinha ao sepulcro. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16 em diante, vai relatar que Maria foi com outras Marias ao sepulcro. Essas Marias, as outras Marias vieram embora, mas Maria de Madá, Maria Madalena, ficou ao sepulcro. Então, muitas das vezes é necessário Deus nos afastar de pessoas. Muitas das vezes é necessário Deus nos deixar um pouco isolado, um pouco sozinho, para nós compreendermos o propósito de Deus sobre as nossas vidas. E foi o que aconteceu com Maria Madalena. As outras Marias foram embora, mas ela ficou sozinha, era de madrugada. Ela não teve medo, porque ela estava à procura do corpo do seu mestre.
E enquanto ela estava sozinha, Jesus aparece para ela. Perceba que a solidão, quando nós estamos em momentos solitários, sozinhos, é o momento exato que Jesus aparece para nós. É nesse exato momento que Jesus vem e diz: eu estou aqui, você não está sozinho. É nesse exato momento que Jesus, ele quer ter um encontro verdadeiro conosco. E foi nesse exato momento que Jesus se apresentou para Maria Madalena. E Jesus começa a falar com Maria. E Jesus começa a falar com Maria. E Maria começa a entender o propósito que Jesus tinha sobre a vida dela. Jesus não estava escolhendo Maria naquele momento. Jesus já tinha escolhido Maria bem antes. Quando ele expulsa os 7 demônios que o atormentavam, Jesus já estava escolhendo Maria. Jesus escolheu Maria bem antes de Maria lhe escolher. Jesus já tinha escolhido Maria quando ele ainda era o Verbo. E foi por isso que ele se tornou carne, porque ele tinha escolhido Maria. Jesus nos escolheu. Jesus escolheu você, Jesus escolheu a mim. A gente não escolheu Jesus. Ele nos escolheu para portarmos as suas boas novas, a essência do Evangelho, para sermos portadoras do seu reino, para sermos portadoras da sua essência, para sermos portadoras de boas notícias, para sermos portadoras de boas novas. Quem você tem sido dentro do reino de Deus? O que você tem portado dentro do reino de Deus? Você tem portado boas notícias ou você tem portado más notícias? Você tem portado palavras de ânimo ou você tem portado palavras de desânimo? Você tem portado vida ou você tem portado morte sobre outras pessoas? O que você tem portado? Porque quando eu olho para Maria Madalena, eu vejo Jesus escolhendo ela e dizendo: Maria, vai. Olha isso. Então saiu Maria Madalena ao anunciar aos discípulos. Jesus estava dizendo: vai. Conta para os seus irmãos. Diga para os seus irmãos tudo o que você acabou de ver. E fale ainda mais o que eu vou mandar você dizer para eles. Porque eu te escolhi. Eu te escolhi para esse momento, para essa ocasião. Eu te escolhi para essa finalidade. Portar as boas novas. Diga para eles que eu não estou morto, mas eu ressuscitei. Como a palavra havia dito. Eu ressuscitei. Eu estou aqui. Vá lá. Porte essa notícia. Porte a notícia de vida. Porte as boas notícias. Porte que mesmo que haja morte para a carne, mas lá na glória vai haver vida. Porte que eu ressuscitei e que coisas novas e que um novo tempo ressuscitaram comigo sobre a sua vida e sobre a vida dos meus discípulos, sobre a vida daqueles que me seguem, daqueles que me servem. E agora Jesus escolheu Maria como uma portadora das maiores notícias que o mundo já ouviu. Que o mundo já ouviu. Não vai ouvir mais outra como essa, que Jesus ressuscitou, mas vai ouvir que Ele está voltando. E é essa notícia que Jesus quer que eu e você portamos. Portamos essa notícia usando as nossas redes sociais, portando essa notícia
sobre a vida de alguém que está sobre uma pressão espiritual, portando essa notícia que só Jesus tem o poder de curar, de libertar, de entrar com salvação e de trazer vida nova. Que só Jesus tem o poder para perdoar os nossos pecados. E eu estou portando essa notícia para você, e Jesus te escolheu para portar essa notícia para outras mulheres. Jesus quer que você porte. Jesus te escolheu para isso, para portar as boas novas. Então hoje, agora, se levante, volte para o propósito. Volte a ser uma portadora das boas novas do Evangelho. Volte a portar um abraço carinhoso. Volte a portar o amor de Cristo. Volte a portar as palavras de ânimo, palavras de vida. Volte a portar, a declarar que só Jesus tem palavras de vida eterna, que só Jesus tem salvação, que só Jesus tem cura, que só Jesus pode chegar sobre a vida dessa pessoa e salvar ela de todos esses problemas, de toda essa angústia, de toda essa fraqueza espiritual, esse desânimo espiritual. Só Jesus tem esse poder. O poder de transformar essa dor que você está sentindo em alegria. Que só Jesus tem o poder de trazer salvação, não só para a sua alma, para a sua vida, mas também te salvar dessa opressão do inimigo, dessa depressão, dessa frustração. Ele tem cura para essa enfermidade. E Jesus, ele quer contar agora com você, para você portar, assim como Maria portou para os discípulos, assim como ela disse, eu vi o Senhor está te escolhendo, para você portar para outras pessoas, dizer, eu vi o Senhor, Ele falou comigo, Ele teve um encontro comigo, eu vi o Senhor, Ele me escolheu e Ele também te escolheu para um propósito maior. Que Deus abençoe a sua vida e que você venha entender o propósito de Deus sobre a sua vida e que você é uma portadora de essência, que você é uma portadora da preciosidade do reino de Deus. Você porta o reino de Deus dentro de você. Eu quero orar por você. Querido Deus e amado Pai, Deus de poder e de glória, Deus de milagres, Deus de maravilhas. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, toma nas Tuas mãos, Espírito Santo de Deus, a vida das Tuas filhas, Pai. Toma nas Tuas mãos, Deus de poder e de glória, esta mulher que está orando comigo. Senhor, agora, Deus vai de encontro, Jesus. Vai de encontro, Senhor, a vida, Senhor, desta mulher, Pai. Espírito Santo, joga por terra todo desânimo, toda a cadeia espiritual. Espírito da vida agora, Senhor, vem Espírito Santo de Deus sobre esta mulher que porta, Senhor. Que no lugar, Senhor, dessa tristeza, dessa angústia, Pai. Senhor, uma abundância de alegria sobre a vida desta mulher, Pai. Espírito de poder, Espírito de milagres. Vem, Jesus, com a Tua providência, com o Teu agir, com o Teu trabalhar. Levanta, Senhor, essa mulher. Traz ela, Senhor amado. Deus de poder e de glória, Pai. De volta, Senhor amado, para ser uma portadora, Senhor, das Tuas boas novas. Uma portadora de essência, uma portadora de milagres, Senhor. Eu creio, Pai, no Teu agir. Eu creio no Teu trabalhar. Levanta, Senhor, a Tua filha. Levanta, Espírito Santo de Deus. Coloca de pé, Senhor. Dá ânimo, Senhor. Oh, Deus poderoso, Deus de milagres. Senhor, renova as forças dela agora, Pai. Em nome de Jesus. O que você carrega define quem você é. Tenha certeza disso. Deus tem algo grande sobre a sua vida. E você foi escolhida para ser uma portadora das boas novas do reino de Deus. Até o próximo vídeo.